Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Diga glória a Deus. O processo da restauração. Todos nós precisamos do processo da restauração. Quando eu cheguei, que eu comecei a ouvir o louvor, a adoração, e muitas vezes a gente está ouvindo a música alegre, que nos convida a celebrar ao Senhor. E veio assim dentro do meu coração uma frase que dizia assim: como é difícil se alegrar na presença de Deus. Como é difícil muitas vezes você abrir a sua boca e você declarar palavras de adoração, cantar, você dizer para você mesmo que durante esses 7 dias aqui junto com a igreja, você vai celebrar ao Senhor, você vai cantar, não importa o que você está passando, não importa a dificuldade do teu coração, não importa a dificuldade, muitas vezes, não sei se é familiar, se é financeira, se é enfermidade, não importa. Mas nós precisamos descer à casa do oleiro. Nós precisamos decidir. E o Senhor queria falar com Jeremias, assim como o Senhor quer falar conosco. Ele quer entregar uma mensagem para nós nesses 7 dias. Mas o convite é: desça. Venha e desça à casa do oleiro. Se nós não descermos à casa do oleiro, se nós não decidirmos descer, sair do nosso eu, sair dos nossos pensamentos pessoais, sair das mágoas, sair das indiferenças, sair dos conflitos emocionais, sair de qualquer nível de problema, sair de qualquer guerra e descer à casa do oleiro em obediência à voz de Deus. Jeremias, se você ler todo esse capítulo, ele desce, o Senhor fala com ele e ele sofre. Ele estava vivendo ameaças porque ele iria entregar uma palavra de restauração e de arrependimento para um povo que não queria ouvir uma voz de arrependimento, para um povo que não queria ouvir uma palavra de entrega. Muitas vezes nós estamos assim, nós não queremos ouvir uma palavra de arrependimento. Por isso nós decidimos não descer. Por isso nós às vezes decidimos a não cantar, a não celebrar. Quando o Senhor convida, o Senhor tem diferentes convites. E Ele convida a igreja. Esse é um dos temas mais lindos da festa dos tabernáculos. É a restauração. Mas para sermos restaurados, é necessário descer. Descer para a restauração. Descer para ouvir a voz de Deus. Você está compreendendo? Descer para ouvir a voz de Deus. Descer para ouvir o que o Senhor deseja falar. E nem sempre o que nós vamos ouvir vai nos agradar. Porque como o vaso de barro estava na mão do oleiro e ele estava envolvido, o texto diz que ele estava envolvido. Ele estava ali tão envolvido na sua obra. O barro estava nas mãos, assim é a nossa vida. Como barro, nós estamos nas mãos de Deus. O Senhor faz de nós o que Ele bem quiser. O que Ele bem quiser. E o vaso que estava nas mãos do oleiro não saiu na perfeição que Ele queria. E Ele foi e desfez. Deus tem o controle da nossa vida. Deus tem o controle da nossa vida. Deus tem o controle das nossas emoções. Deus tem o controle do nosso presente e do nosso futuro. Você compreende isso? Que a palavra do Senhor te eleve a um nível mais alto.
Quando a gente faz a festa dos tabernáculos, eu sinto estou sentindo a falta de muitos líderes, de muitas pessoas. Como é difícil dar uma pausa de 7 dias na agenda. E algo que foi marcado há 1 ano. Festa dos tabernáculos não é um dia que você vai vir e celebrar. Não são 2 dias, não são 3 dias, mas o Senhor nos chamou para nos apresentarmos diante dEle durante 7 dias. Durante 7 noites, nós estaremos descendo a casa do oleiro. Nós estaremos ouvindo o que o Senhor quer. Às vezes o descer a casa do oleiro é difícil pela sua agenda pessoal, pela família, pelos filhos. Quantos colocam a desculpa nos filhos para não descer a casa do oleiro, sendo que o Senhor quer tratar com seu coração para que a sua família seja restaurada e edificada. Você está compreendendo isso? Deus tem o controle. E olha, a palavra do Senhor diz para nós que nenhuma preocupação com o nosso futuro vai acrescentar-nos um palmo na nossa estatura. Nenhuma preocupação de qualquer nível vai transformar a sua realidade. Mas se você descer a casa do oleiro, se você se permitir que as mãos poderosas do Senhor refaçam essa situação, aí sim haverá mudança, haverá transformação. Você está compreendendo isso, igreja? Descer a casa do oleiro. O Senhor queria falar com uma nação que o Senhor deu tudo para ela. Só que aquela nação, o texto diz na continuidade, eles levantavam altares dentro da terra que o Senhor deu. Eles levantavam altares, eles adoravam outros deuses, eles desprezavam a palavra do Senhor. Mas quando a gente desce a casa do oleiro, e quando nós nos arrependemos, o Senhor muda a nossa sorte. Você compreende isso? Hoje é dia de descer a casa do oleiro. E eu tenho esses dias que nós chegamos de Jerusalém. Eu cheguei com algo no meu coração. Eu quero estudar a Bíblia como um judeu estuda a Bíblia. E hoje eu passei horas lendo esse texto. Depois que o Senhor falou, através da imagem do oleiro, através do barro, do vaso que estava já em acabamentos finais, o oleiro desfez, como você viu o projeto aqui. O Senhor disse: assim eu posso fazer com qualquer nação, porque eu sou o Senhor de toda a terra. Eu sou, do Senhor é a terra, o mundo e os que nele habitam. E eu tenho procurado colocar o meu coração na palavra. Em qualquer circunstância, em qualquer momento, qualquer conflito, a minha âncora tem que ser a palavra de Deus. Descer à casa do oleiro é ouvir a palavra de Deus. Eu não posso descer à casa do oleiro com os meus conceitos próprios. Eu não posso descer à casa do oleiro com uma visão de crítica. Eu não posso descer à casa do oleiro dizendo: esse oleiro foi mal, ele quebrou esse vaso, estava tão bonito, por que ele quebrou o vaso? Que oleiro mau, está gastando tempo. Eu não posso descer à casa do oleiro com as minhas justificativas. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por quê? Por que eu estou passando por essa situação? Por que, Senhor? Eu tenho que descer à casa do oleiro entendendo para quê, Senhor? Porque eu sou vaso nas tuas mãos. Eu sou vaso nas tuas mãos. E o Senhor vai usar conforme a sua vontade. Não é a minha vontade. Não são os meus pensamentos. Não são as minhas emoções. Não! A minha vontade é trapo de imundícia para o Senhor, mas a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. Descer à casa do oleiro
Eu não posso descer à casa do oleiro dentro de mim com um espírito de insubmissão. O oleiro quer te usar, o oleiro quer refazer, mas eu não aceito as direções. Descer à casa do oleiro é morrer para si e viver para Deus. Morrer para si e viver para Deus. Quantos estão compreendendo? Quando nós estávamos lá, eu até filmei um vídeo. Tem muitas coisas que estão dentro de nós, que os olhos do homem natural não podem ver. Tem muitas coisas que estão trincadas dentro de nós, mas os olhos do Senhor podem ver. E as mãos do oleiro, o sobrenatural do oleiro, pode penetrar dentro e refazer a alma, refazer os sentimentos, refazer o coração, refazer. As mãos do Senhor. O homem não pode. Somente os cirurgiões plásticos que vão fazer mudanças no corpo de uma pessoa, ele pode mudar a estética. Mas o interior daquela pessoa, somente o oleiro, o que me fez, o que te fez, pode modificar. Você está compreendendo isso? Somente o Senhor. E olha, qualquer nível de guerra não vai impedir de você descer à casa do oleiro. Qualquer nível de tribulação não vai impedir de você celebrar, de você cantar, de você exaltar o Senhor, de você dançar pela maravilha e pela misericórdia e pela mudança da sua vida, que o Senhor já está fazendo, porque Ele é oleiro. Não, Deus, Ele quer a nossa gratidão. Jeremias, desce. Eu quero falar contigo, mas eu não quero falar com você no palácio. Eu não quero falar com você no santuário, Jeremias. No Santo dos Santos eu não quero falar com você. Eu quero que você desça. Vai à casa do oleiro e lá eu falarei contigo. E quando ele chegou, ele viu o oleiro trabalhando. E assim o Senhor falou com Jeremias. Assim eu faço com qualquer nação. Assim eu farei com a nação de Israel, se ela se arrepender. Descer à casa do oleiro é arrependimento, igreja. É arrependimento. Você compreende isso? Quantos estão compreendendo? Você está disposto a Deus te usar? Quando a gente desce à casa do oleiro, tem tantas situações que você fica orando. E só o amor que você tem a Deus pode permitir Ele trabalhar, quebrar o vaso e fazer novamente. Diga comigo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu quero falar algo para você. Quando a gente desce à casa do oleiro, o Senhor diz assim: eu sei, eu é que sei os pensamentos que tenho ao teu respeito. Pensamentos de paz e não de morte. Para te dar, não esqueça disso. Para dar a você, para dar a mim, para dar a nós um futuro. Um futuro de paz. Você compreende isso? Nunca queira viver a tua vida sem descer à casa do oleiro. É um tempo de restauração. Em todas as áreas. A maior restauração, ela está dentro de nós. A maior cura de mágoas, tristezas, rancores, decepções, está dentro de nós. E o oleiro refaz esse vaso. E eu quero cantar contigo. Senhor, eu quero ser um vaso novo. Vamos cantar essa canção. Coloque a mão no teu coração. Senhor, eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser. Eu quero ser. Eu quero ser.
Eu quero ser. E eu estava ouvindo a pastora Hilda falar de um livro que ela está lendo sobre o avivamento. Ela diz que antes do avivamento precede uma tribulação muito grande. Precede perseguições. Precede angústia. E quando descemos à casa do oleiro, que o oleiro nos fortalece a vencer tudo isso, chega um grande avivamento. Porque o barro foi refeito, foi assado pelo fogo do Espírito Santo de Deus. E esse vaso vai produzir um aroma suave, que é a glória de Deus. Fecha teus olhos. Entrega o teu coração. Entrega a tua vontade. Entrega os teus sonhos. Entrega. Senhor, nós estamos aqui. Se o Senhor olhar para dentro de nós, há tantas coisas que o Senhor não se agrada. Mas eu quero que o Senhor faça de nós um vaso novo. Eu quero que o Senhor faça de nós um vaso novo.